Está em destaque neste momento na nossa página do UOL uma reportagem do New York Times de hoje que está repercutindo bastante lá nos Estados Unidos nessa manhã de segunda-feira e nesse início de semana. A reportagem fala que os blefes e as bravatas à parte, tarifas de Trump vieram para ficar. E essa é uma preocupação neste momento dos americanos. Nessa reportagem de maior destaque no site dessa manhã, o jornal americano New York Times, The New York Times, argumenta que apesar de todos os blefes, das bravatas de Trump, as tarifas americanas aumentaram dramaticamente, transformando o comércio global. O artigo nota que mesmo que os Estados Unidos cheguem a acordos com países ameaçados de elevação de tarifa por Trump, como o Brasil, por exemplo, as taxas devem aumentar significativamente. A teoria é baseada nos dois únicos casos em que os Estados Unidos assinaram protocolos de entendimento, como no Vietnã e no Reino Unido. E nos dois casos, os resultados foram tarifas de 2 dígitos. A taxação sobre os produtos britânicos foi de 10% e sobre o Vietnã de 20%. E de acordo com o Laboratório do Orçamento da Universidade de Yale, desde a posse de Trump, a tarifa média efetiva dos Estados Unidos subiu de 2,5% para 16,5%. Que é o projeto, né, Omari, do nacionalismo de Donald Trump. É por aí que ele vai, e é o que você estava falando. Ele joga tarifas, algumas ele recua, mas elas vieram para ficar no governo americano. E a resposta do povo americano que está sendo aguardada neste momento, né? Pois é, Fabiola, porque a gente precisa sempre lembrar que isso é parte do programa político do presidente americano, inclusive de uma promessa de campanha dele, que seria de reindustrializar o meio-oeste americano. Portanto, em alguma medida, a intenção dele, ao colocar essas tarifas, não é só negociar acordos de livre comércio ou melhorar as condições das tarifas aí para o importador americano, enfim. O que ele quer é que as indústrias saiam dos seus países originais, deixem o Vietnã, deixem a China, deixem o Brasil e partam para os Estados Unidos uma vez. Tanto que as cartas que ele enviou, foram mais, né? Na carta ao Brasil, tem uma ação dizendo que os Estados Unidos não vão impor qualquer tarifa para indústrias brasileiras que venham produzir nos Estados Unidos, né? Se elas decidirem transferir a sua produção de volta para os Estados Unidos ou em direção aos Estados Unidos pela primeira vez, elas poderão produzir. Ele diz que as regulações aconteceriam em tempo muito rápido, em questão de semanas, elas estariam aptas a produzir, enfim, nos Estados Unidos, porque é a promessa do Donald Trump de retomar os tais empregos, Fabrício, aqueles empregos daquela classe média americana, classe média baixa, que passou décadas trabalhando na mesma empresa, numa linha de produção, e que esses empregos, Fabiola, acabaram, né, nos anos 90 aí com a questão da globalização, com a produção, né, a agenda econômica neoliberal que levou a produção para lugares de custos mais baixos, né, que é justamente o caso do sul da Ásia, né, onde o presidente agora coloca as tarifas duras, né, embora pior ainda seja a do Brasil, com esse componente político, na questão econômica propriamente, né, na disputa por empregos, ele está disputando com o Vietnã, né, numa lógica que os economistas dizem que é completamente equivocada, porque é impossível que as empresas consigam produzir nos Estados Unidos com a competitividade com que elas produzem no sul da Ásia, por exemplo, e nem mesmo haveria o interesse por esse emprego da parte dos americanos, né? Assim, não é um sonho de ninguém trabalhar numa linha de produção, afinal de contas, né, Fabiola? As pessoas estão olhando para trás com nostalgia de um tempo que passou em que elas se sentiam mais seguras, porque a verdade é que hoje em dia elas não têm, por exemplo, a segurança de que ao se aposentarem vão ter condição de bancar o seu tratamento de câncer na velhice. Então a gente vê muita gente tendo que vender a casa própria para poder se tratar. Isso é uma realidade aqui nos Estados Unidos, as pessoas com dificuldade de moradia, de se sustentar. E a resposta do presidente americano para isso tem sido essa lógica da substituição de importações, que a gente conhece tão bem no Brasil e que já deu tão errado no Brasil, né? Mas também tem sido a de cortar 12 milhões de pessoas do Medicare, né, do serviço médico aqui mais barato para essas pessoas, né? Então é contraditório, né, Fabiola? No fim das contas, parece que
o Trump está tentando entregar alguma coisa, diagnosticou corretamente, né? Tanto que venceu eleitoralmente, mas a resposta que ele dá não parece que vai resolver o problema de ninguém, viu? Você acha que pode ter algum sucesso, Josias, esse plano de Trump? Porque hoje essa reportagem do New York Times está repercutindo bastante, falando que as tarifas de Trump vieram para ficar. Não creio que vá ter sucesso não, Fabíola. É uma estratégia furada, né? O Trump está fazendo um bullying tarifário mundial e os países estão reagindo a esse bullying como podem. A China reage com tarifas quase na mesma proporção, a União Europeia protela ao máximo a sua resposta. O Brasil, agora acossado por essa tarifa de 50%, está analisando a resposta. Agora, evidentemente, as tarifas do Trump, embora ele não tenha o hábito de mantê-las no patamar em que anuncia inicialmente, elas sempre ficam um pouco acima do que seria desejável, né? E os efeitos são imediatos. Agora mesmo aqui no Brasil, numa fase em que ainda há dúvida quanto à firmeza desse propósito do Trump de elevar as tarifas para todas as exportações do Brasil para 50%, ainda não sabe se isso vai vigorar ou não, o prejuízo já é evidente. Ainda na semana passada, estávamos nós aqui comentando sobre carregamentos de pescados que estavam já embarcados para seguir para os Estados Unidos e os contratos foram cancelados, porque a mercadoria chegaria no seu destino depois do dia 1º, quando, em tese, vigorará essa tarifa de 50%. Então, o prejuízo ocorre, independentemente da decisão final do Trump. As tarifas estão ficando num patamar acima do que seria aceitável. Agora, os negócios, Fabiola, eles quebram por má administração, por decisões erradas ou até por falta de sorte. No caso dos Estados Unidos, o nome da ameaça nesse momento, a ameaça aos negócios, não apenas aos negócios estrangeiros, mas também aos negócios americanos, o nome da ameaça é o Trump. Esse é o nome da ameaça. Então, por mais bem administrados que sejam os negócios, por mais que os empresários consigam evitar as decisões erradas, ninguém se livra dessa falta de sorte de ter que conviver com a presença do Trump na Casa Branca nesse momento. Então está todo mundo, insisto, não é só um problema dos empresários ou dos países estrangeiros. Não, é um problema também para os Estados Unidos. Agora mesmo está aí o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, convivendo com essa dúvida, abaixa ou não abaixa os juros, qual vai ser o efeito dessa política do Donald Trump na estabilidade dos preços, na estabilidade dos empregos no território americano. Então, hoje, nesse cenário de dúvida, há uma percepção generalizada de que a prioridade dos países estrangeiros que sofrem o bullying do Trump é sobreviver a essa ameaça. E a prioridade dos Estados Unidos é se livrar da ameaça. Então, hoje há uma percepção, e ela começa a se generalizar. Ainda na semana passada, conversávamos aqui com pessoas que diziam que na academia já é sólida a percepção de que o Trump produz resultados negativos para os Estados Unidos. Então, a prioridade dos Estados Unidos hoje é se livrar do Trump, enquanto a prioridade do resto do mundo é sobreviver a ele, né? Então, não creio que isso será esse empreendimento do Trump, baseado no bullying tarifário que ele impõe ao mundo. Não creio que isso será bom para ninguém, Fabiola, nem mesmo para os Estados Unidos. Então, algo assim não pode ser visto como algo que possa resultar em algo positivo. Não me parece ser essa a percepção nem dentro dos Estados Unidos, que dirá fora, Fabiola.